Fala pessoal, mais um Papo de Trader, dessa vez com o Gui Alvim. Finalmente, depois de 6 anos a gente aqui gravando. 6 anos. E é um bom momento para a gente falar de macroeconomia, um bom momento da gente falar sobre mercado, porque o momento que a gente vive hoje tem tudo a ver com o operacional do Alvim, que é olhar o cenário macroeconômico, o cenário microeconômico, e a gente vai falar muito sobre como analisar o mercado com macroeconomia e as correlações que fazem o preço no mercado. Então, Alvim, conta primeiro para o pessoal um pouco da sua história, como que você começou, como que você encontrou o seu operacional, e vamos falar de um tema polêmico. Você já operou análise gráfica? Já. E vamos falar também sobre isso. O que você acha da análise gráfica? Para começar, contando a sua história. Tá, vamos lá. Então, para resumir, né, a história é grande. Mas para quem me conhece sabe que desde 2019, né, foi onde eu iniciei no mercado. E assim, não é puxando o saco, mas esse cara aqui é com quem eu tô desde 2019. É igual eu falo para ele, né? Um assessor é como se fosse um seguro de um carro. Você não quer precisar dele, mas se você não tem, cara, quando você precisa... E eu já vivi algumas situações e vi muitos alunos viverem esse tipo de situação. Por exemplo, eu opero day trade, eu opero futuros, e aí dá algum problema em algum dado econômico, Isso. Alguma volatilidade diferente, uma margem que aumenta dependendo do ciclo. Igual agora aumentou. Isso, outra coisa, ficar posicionado, às vezes você esquece ordem, antes não, às vezes não zerava, né? E já vi vários clientes, né, que relataram e, tava operando em X corretor, em X assessoria, e aí apareceu uma margem assim. Eu nunca vi esses caras resolverem facilmente o problema, porque você liga lá, e aí quando você liga, você não tem esse atendimento, né? Porque o cara nem sabe o que é day trade. Então ele te fala assim, eu vou Não é um te passar... atendimento trader para trader, né? Não, é um atendimento ali em que você fala com o cara, esse cara tem que falar com outro cara, e a maioria das vezes é sempre a mesma resposta. Erro inerente de mercado. Isso. Então, se a pessoa não vai atrás, ou se ela não tem conhecimento, ela acaba, né, ficando por aquilo mesmo. Sim. E ela aceita, foi, sei lá, só R$100, só 1.000, só 2.000, só 5, e aquilo vai prejudicando, vai minando. Sim. Então, eu ter você hoje como assessor, como amigo, esse cara foi no meu casamento, né? Então, assim, pra vocês entenderem um nível ali do que é um bom atendimento, né? Do que é um bom networking, da gente realmente ter pessoas que saibam o nosso problema. Então, o Lucas é um cara que opera, é um cara aí que tá ligado a todo momento no mercado. Sim. E eu nunca tive um cliente, irmão. Nunca, nenhum, assim, te falando isso agora, mas eu nunca tive nenhum cliente pra vir assim e falar assim, o Lucas deixou de me responder, o Lucas já tá 3, 4 dias sem me responder, ou o Lucas não resolveu o meu problema. Eu sei que sempre ali com os meus clientes você deu o seu máximo, você foi lá e resolveu. É cuidado, né? Eu falo assim, o meu trabalho é de muito cuidado, de pegar na mão do cliente, ajudar, acompanho. Claro, eu não consigo acompanhar todo mundo, mas os clientes que têm um maior volume, que têm um maior capital para operar, eu faço uma curadoria mais no olho, de acompanhar as ordens dele, o que eles estão fazendo, se estão fazendo cagada, se estão fazendo algum tipo de besteira, para poder travar esse cliente de fazer uma besteira e quebrar a conta. Porque para mim não vale o cliente operar um mês, quebrar a conta, parar de operar e sair do mercado. Claro. Para mim a longevidade, o LTV, né, do cliente é muito importante. Então por isso eu faço essa curadoria, esse cuidado do cliente dentro da minha assessoria, para poder esse cliente ganhar dinheiro no mercado e ter uma vida longa. Claro, não, e isso eu sei sem dúvida porque a gente teve relatos, né? Então assim, eu tive relatos agora, a gente teve relatos ali de alunos que falaram exatamente isso. Cara, se eu tivesse com o Lucas desde o início, talvez isso aqui não tivesse acontecido. Então isso é muito bom, né, galera? Então assim, é o primeiro podcast que eu venho, que eu aceito participar. Você sabe, quem me conhece sabe que eu não sou muito do digital, porque eu vou muito nessa linha de que as pessoas precisam de um acompanhamento. Sim. Então, antes da gente, às vezes, expandir ou crescer, a gente precisa estar alinhado, bem alinhado. Exato. E é onde eu vejo mais resultados. E eu nunca vi ninguém, isso assim, eu tenho vários amigos que eu já entrevistei, que já participaram aqui do programa. Você já deve ter assistido alguns dos programas aqui que eu gravo para ajudar a elevar a sua vida como trader, e eu posso afirmar, muitas das pessoas vendem bem no digital, mas não tem o melhor curso, o melhor produto. O Alvim é o tipo de cara que realmente é mentor. Ele pega na mão do cliente, ele realmente ajuda, ele se preocupa com a evolução. E se você, aluno do Alvim, está assistindo, deixa aqui o seu feedback nos comentários para vocês verem. Você que está assistindo, já vai poder ver os feedbacks dos alunos do Alvim aqui nos comentários, porque realmente ele faz esse trabalho diferenciado, de mentor mesmo. Realmente, quando ele fala mentoria,
é mentoria mesmo, pegar na mão, ajudar e elevar esse cliente para o próximo nível, que é ganhar dinheiro. E até uma curiosidade, né, Alvin? Eu que acompanho esses clientes aqui na minha base, eu falo isso todo ano para você, né? Cara, eu nunca vi uma base de alunos tão consciente quanto o Day Trade. Claro, a gente vai ter aluno que perde, com certeza, porque o Day Trade não é só técnica, tem o mental, tem o gerenciamento que muitas vezes o cliente não segue, mas a ciência de não perder muito, isso é unânime no aluno. Ele não faz besteira operando, né? E uma coisa que eu vi de um desafio seu, legal para contar aqui, né? O Alvin fez um desafio da moeda para provar, olha que legal, ele fez isso com os alunos dele na sala, ele colocou uma conta aqui na XP. Foi. E conta aí o desafio. Foi bem assim, galera. Eu bato muito nessa tecla, né, com os meus alunos, isso que o Lucas está falando. Por exemplo, eu fiz 3 ou 4 mentorias ano passado. Então, e eu sempre, eu vou muito na repetição. Eu gosto que os alunos, eles compreendam isso, cara, que, por um exemplo, não é você ser brilhante, ir lá e ganhar e fazer muito dinheiro. Acho que a gente pode entrar até nessa psicologia financeira, né? Desse ponto, mas qual que era meu intuito? Era mostrar que se o cara, ele segue o básico, que é ter um bom gerenciamento de risco, ele consegue sobreviver. Sim. E ao ponto que você vai sobrevivendo no mercado, você vai aprendendo, e você vai desenvolvendo, e você vai melhorando. Essa é a lógica. E a gente lançou moeda, eu, né, praticamente cheguei na sala e falei assim, galera, eu vou alocar aqui R$1.000 na corretora, a gente vai operar um mini, e eu vou lançar a moeda. E o que vocês querem? Cara e coroa. Cara compra. Eles que decidiram também. Sim, cara compra, coroa vende. Coroa vende. E a gente fazia a regra que eu utilizo para operar, que é a melhor de 3. Para quem não conhece, são 3 operações. 2 gains a gente para e encerra o dia no positivo. 2 stops a gente também para e encerra o dia no negativo. Se é um stop e um gain, a gente vai pro desempate. Ou se é um gain e um stop, a gente vai pro desempate. E aí a gente seguiu dessa maneira, 1 para 1, tá? O risco. Então a gente colocava ali 100 pontos de gain, 100 pontos de stop, lançava a moeda, e para ser totalmente aleatório, os horários também eram aleatórios. Às vezes era no leilão ali, tipo... Era mais pra provar essa estatística de seguir uma regra. E aí eu lembro que essa conta acho que fechou uns 280, então a gente tá falando tipo de 28% no mês. Só por seguir o gerenciamento. Então aqui prova o seguinte, galera. Tudo bem que esses 28% teve sorte, mas não é que foi só sorte, foi seguir o gerenciamento. E observa o seguinte, se você não tem gerenciamento, você poderia ter perdido os R$1.000 que colocaram na conta. Mas por ele ter seguido o gerenciamento, ele ganhou 280, se tivesse perdido, ele teria perdido 280. Aproximadamente, não seria algo que poxa, destrutivo para a pessoa. Então, para você que está começando no mercado, o principal a seguir é ter um gerenciamento. Não, né? É isso. E aí, assim, só pra contar um pouco da minha história, porque, assim, não é uma história linear, né? As pessoas às vezes podem ver, o Alvin toma pouco stop, o Alvin tá com resultado X no ano. As pessoas costumam olhar muito o lado positivo. Mas se eu for voltar lá atrás, igual o Lucas falou, conta um pouco da sua história. Cara, a minha história acho que não começa muito diferente de todo mundo que um dia teve isso como um sonho. Eu já escutei a sua, então eu sei parte do que você viveu. Sim. E eu trabalhava, né? Eu fazia administração, e aí a faculdade, ela te abre portas para estagiar. E dentro de um desses estágios foi onde eu conheci a Financeira Alfa, eu fui trabalhar num banco, e ali, a partir dali, foi onde eu comecei a ter esse contato, né? Um pouco mais com o mercado, e aí o pessoal ali da minha igreja operava mercado de Forex, e aí eu comecei a me interessar, né? Comecei a me interessar por esse mercado e estudar. E quando a gente começa a estudar, a gente encontra esse material que vem ali dessa parte de padrão de candle, análise técnica. Que é o topo do funil, né? Que Exato. É aquele... Quando a pessoa está começando a estudar, o que ela mais é bombardeada é por conteúdo de análise gráfica. Isso, né? Você bota no YouTube, quero aprender a operar day trade. E aí vem muito, porque é algo ali que eles te vendem um sonho, né? É basicamente uma ilusão. Então, eu comecei a operar. E aí, nisso, eu peguei um mercado ali próximo a 2019, 2020, que ele estava, de certa forma, respeitando um padrão naquele momento, e eu conheci algo, né, chamado preço médio. Sim. E ali, cara, foi onde eu conheci algo muito destrutivo, porque vocês sabem, né, vocês que operam, só quem opera sabe, mas quando você tá na frente de um gráfico e você se sente muito ansioso, ou você tem medo,
é porque você não conhece aquela técnica profundamente ou porque você não sabe o que você está fazendo. De fato. Então eu pensei naquele momento, tá? Isso eu falo hoje, mas naquele momento lá atrás eu pensei que eu sabia operar. Mas na verdade, cara, eu não passava de um apostador de frente ao gráfico, porque meu foco era o financeiro, meu foco era tipo assim, eu vou fazer X e se eu fizer, por exemplo, né, eu comecei com um capital de 2.000 e durante esse período eu consegui chegar, por exemplo, a 27. E qual que era o racional, né? Quanto mais capital eu tenho na conta, mais difícil vai ser de eu quebrar, né? A gente chamava até, inclusive, de banca, né? Sim. Não era capital. Então, se eu tenho um X que veio de banca... opções binárias, né? Isso no digital acabou Isso. E salientando para você que ainda opera opção binária, pula fora disso, aposta no mercado financeiro e agora voltando, porque eu gosto sempre de salientar isso. Tem gente que ainda opera. Não, galera, faz isso não, porque... Eu não vou nem entrar nesse mérito, mas não façam isso, cara. Se for para operar realmente B3, né? Porque, enfim, não vem ao caso. Mas basicamente é isso, cara. Então, eu comecei a viver uma situação em que quanto mais capital, né? Eu tenho X de capital, eu posso me alavancar mais. Só que não fazia lógica, porque assim, é como se... A partir do momento ali em que você está fazendo um preço médio, é muito difícil você ouvir alguém. Sim. Porque o preço médio, ele realmente você fala, mas eu não tomei stop. Isso entra muito dentro da narrativa, que a gente pode falar um pouco mais na frente, mas do Nassim Taleb, em que ele fala assim, cara, ter uma boa estratégia, uma estratégia ali que te faz vencer durante o período, não significa que aquela estratégia é boa. Sim. Ela pode ser autodestrutiva. E o preço médio, eu acho que ela é uma dessas estratégias autodestrutivas. Certeza. Porque você ganha, mas quando é para você... Quando perde isso. De forma avassaladora. E o que mais me destruiu, galera, nesse período, né? Porque é isso, eu tive essa sorte de principiante. Então, eu comecei a ganhar e eu pensei, cara, vou mudar a minha vida. E aí eu pedi demissão do lugar onde eu trabalhava, que daí já é um erro. Porque nós temos despesas fixas, né, durante a nossa trajetória. E o mercado de renda variável, o mercado de day trade, é um mercado de especulação. Sim. Então, eu naquele momento tomei uma decisão muito errada, né, de falar assim, eu vou largar tudo para fazer isso. Porque aí entrou algo chamado pressão. Eu comecei a viver sob uma pressão, que era a pressão de ter que fazer. Então, às vezes, quando o mercado não batia um padrão, não fazia alguma coisa, eu tinha que clicar. Porque eu me sentia na obrigação de ter que fazer aquele capital. E eu sei que alguém aí que está me ouvindo já deve ter vivido esse cenário de tenho que pagar a conta de água, tenho que pagar a conta de luz, tenho que pagar a faculdade, etc. E na época eu morava com os meus pais, né? Então eu não tinha essa responsabilidade, mas eu já estava acostumado a trabalhar em um banco, em ter o meu capital, em viver as minhas coisas. E ali foi muito prejudicial para mim quando entrou essa parte. Sim. Porque foi quando eu quis me obrigar a querer fazer algo. E aí, cara, ali, galera, foi onde, assim, eu vivi o maior limbo, assim, que eu já vi no mercado. Sim. Porque deu certo. E eu lembro que, tipo assim, novembro, eu lembro até hoje o mês, porque eu lembro dos dias. Foram basicamente 2 terça-feiras, o mercado mudou o ciclo, entrou muito fluxo aqui estrangeiro, que é o que vem acontecendo agora no macro. Eu não tive essa percepção, porque no preço médio, enquanto o mercado ele fica num range de 1% ao dia, assim, devolve, 1% ao dia. O meu foi assim, eu tava operando dólar, e eu tinha largado a CMI, eu trabalhava na CMI, tinha largado para operar, e eu tinha feito 30 mil operando. Falei, cara, 2 meses eu sou um monstro, né? Mas por quê? O mercado do dólar na época, o dólar tava, sei lá, 4 e alguma coisa, ele vivia um range de no máximo 40 pontos, né? Que era 1% de alta, né? 1% de queda, e ele ficava naquela variação de 40 pontos. Então, o que o inteligente que fez? Se ele subir 40, eu vendo, se ele cair 40, eu compro. E se ultrapassasse essa barreira, eu ia fazendo médio e voltava. 2 meses deu certo. Larguei tudo, fui operar. 2 meses deu muito errado, eu quebrei a conta e tive que voltar para a guerra e fui ser porteiro. Olha aí, tá vendo? Quem me conhece de Uberaba e passava lá no condomínio Jockey sabe, eu fui ser porteiro para ter tempo de operar durante o dia e para estudar o mercado também. E depois eu tive o convite do meu antigo sócio para vir trabalhar na Nomos, na época lá no Rio de Janeiro, né, a antiga BRA. E aí eu entrei no mercado financeiro de cabeça, comecei a estudar, comecei a ver o que realmente dava certo no mercado e para mim foi uma escola. Entrar dentro de uma instituição financeira me mostrou o que realmente dá certo e o que dá errado. E já puxando a bola, né, Alvin? O que dá certo para mim no mercado
é operar analisando o motivo de formar o preço, que é o macro, que é as correlações que fazem o mercado, né? Não, sem dúvida, isso aí que você fala é muito importante, porque eu vivi isso, né? E é igual eu falei, pra mim também foi mais ou menos esse período. E quando veio esse período destrutivo, cara, eu fiz igual você também, né? Eu tive que parar. Porque do que eu tinha feito foram 2/3 ali que, cara, não só o dinheiro. Eu acho que quando a gente comete um erro que a gente não pode cometer nesse ponto, porque você vai errar, no day trade é normal, nós vamos errar, galera, é normal a gente tomar um stop, na vida, ninguém é perfeito, ninguém vai acertar sempre, são comuns os erros, só que a gente não pode cometer um erro ao ponto dele destruir a gente. Sim, o erro da ruína. Exato, e quando eu cometi esse erro da ruína foi o que pesou demais pra mim, porque, cara, eu lembro assim que eu fiquei mal, galera. Eu deitava na cama assim, é o que a gente costuma falar de gosto de merda na boca. E você pensa em tudo que... Porque assim, quando você começa ali, você fica empolgado. Então você fala pra amigos, familiares e etc. Você tá todo empolgado, tô operando. Exato, operando. E ser trader é muito bom, é muito massa. Isso, e você vai falando ali e essa euforia vem acontecendo. E eu jovem, né, inexperiente ali. E eu, não, porque vem todo mundo, vai dar certo. E aí, cara... Quando vem um stop ali que é totalmente fora do gerenciamento, eu não... Cara, eu lembro, foi assim, até hoje é o maior valor que eu já perdi operando. Foram 7 mil reais, 7.500, alguma coisa assim. Entre 7 e 7.500. Quando aconteceu, eu lembro assim que eu saí derrotado, arrasado. E eu não consegui voltar. Essa foi a questão. Eu não conseguia sentar de frente ao gráfico e falar assim, cara... eu vou operar isso. Eu fiquei totalmente um apostador, que é o que eu falo para os meus alunos hoje. Cara, o que diferencia você de um cara que tá lá jogando bet 365, ele tá lá apostando, o tigrinho? Nada, não diferencia nada. Eu conversei isso com um cliente ontem, cara. Isso é legal você falar, porque eu puxo muito a orelha do cliente, aquilo, o cara tá na minha assessoria, tá fazendo merda, eu vou puxar a orelha do cliente. E sabe o que eu disse pra ele? Eu falei assim, cara, eu tava ganhando R$1.000, aí eu quis arredondar pra 1.500 e perdi tudo. E ficou, na verdade, 5 mil negativo no dia. Eu falei assim, cara, mas você tá levando o mercado como uma aposta. Se você levar como uma aposta, vai pra aposta esportiva, que eu acho que é até mais emocionante do que você ficar no mercado. Porque tem a pessoa que opera com o profissionalismo, que é isso que eu vejo, o que você ensina, né? E tem um cara que leva o mercado financeiro como cara ou coroa. Uma aposta, uma bet, que também é o lado ruim do mercado, né? Então, o day trade tem esse ponto do risco da ruína, que pouca gente fala, que é o seguinte, você investir em ações... Você vai ter o risco da ruína quase zero, porque, cara, você vai comprar 10 ações. Não é possível que as 10 vão quebrar, né? Vai estar diversificado. Isso, vai estar diversificado. Então, montou o portfólio de ações, você está bem protegido. Você vai investir na renda fixa, dificilmente, a não ser que você investiu tudo em Banco Master ali, está desprotegido do FGC. Pelo menos se você tem, sei lá, 250 mil, você ainda está protegido pelo FGC. Mas no day trade, você tem o risco da ruína pela alavancagem, né? Certo. E isso, a gente sempre bate na tecla com o cliente. Cara, não opere muito alavancado. Quem opera alavancado acaba perdendo dinheiro. E conta-se pra galera, como que você faz essa alavancagem hoje, Alvinha? Então... Tá aproveitando que a gente já tá... Isso, não, é esse o ponto mesmo, porque aí quando veio a ruína, o momento ruim, cara... entra também uma questão de momento da vida, que eu acho que a gente precisa compreender. Eu precisei compreender, igual você precisou compreender esse momento. Cara, não dá pra eu continuar, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que me esforçar, porque, cara, você teve que se esforçar lá atrás. Sim. Ao pegar o período ali que você ficou de porteiro, ou o período que você tinha que ficar ali, às vezes 8, 12 horas trabalhando, para fazer aquele financeiro, pra você começar a dar valor. Porque no mercado a gente perde um pouco essa noção do valor e vai nessa mente de apostador. E o mercado, ele desperta realmente isso na gente. Ele começa a despertar ali algo dentro da gente que, se a gente não consegue controlar, a gente vai virar um apostador. Vai. Né? E aí, quando chega, cara, esse momento, eu falei assim, opa, eu tenho que dar uma pausa aqui. E a partir daquela pausa que eu dei, foi onde eu falei assim, e eu quase virei seu parceiro ali, no sentido de, eu comecei a ver as certificações de mercado. Sim. Meu tio falou, ele teve uma conversa muito séria comigo, ele falou assim, cara, você tá na idade que você pode errar. Porque querendo ou não, eu tava com os meus pais, e aí é o que eu falo pra... Tá novo, pode errar à vontade, porque você tem a vida inteira pra você. Era muito diferente, galera, de uma pessoa, de você que tá me ouvindo, talvez você tenha família, tenha filhos... E já está estruturado, e as pessoas dependem de você. Basicamente, ninguém dependia de mim naquele momento.
E aí foi uma conversa e graças a Deus eu tive muito apoio, sabe? Da minha esposa, que na época ainda era namorada, da sua família, da minha família, dos meus pais, que foram as pessoas ali que depois eu fechei, né? Eu parei de falar pra todo mundo e fechei ali praticamente meus pais, minha esposa e esqueci agora, meus pais, os amigos, e meu tio, isso, ali, essa família. E aí foi onde, a partir dali, eu falei assim, cara, beleza, eu vou me dedicar. E agora você vai fazer dar certo. Exato. E aí meu time colocou dentro, né, ali de possíveis probabilidades que tinham. E eu via, vou tirar a certificação Core ou CNPI. Eu já era formado em administração, né? Legal. Então já tinha como eu realmente ir tirar uma certificação CNPI, né? E eu falei, mas aí eu vou ter que operar demo. E aí tinham algumas outras regras, né? E eu lembro, cara, que eu fiquei muito assim, e Deus incomodando no meu coração, né? Tipo assim, cara, vai, tenta. E aí eu fiz um propósito, né, com Deus para poder continuar e tal. E as coisas aconteceram, né? Deus, assim, abriu grandes portas e me colocou em um rumo certo. E é igual eu falo, né? Eu acho que o princípio... o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Eu sempre, né, fui uma pessoa que eu soube respeitar isso, né? E aí eu fui pedindo sempre muita sabedoria para Deus, para poder lidar. Eu já tinha vivido algo ruim que eu não queria e não desejava para ninguém. E aí foi onde eu comecei a me encontrar no mercado. Porque entra a parte que você me perguntou, aonde veio, né, ali essa virada de mentalidade. Cara, acho que a virada de mentalidade, ela veio de um momento muito especial, que foi um momento em que eu percebi que eu queria colocar R$1.000, R$2.000, e eu estava pensando no financeiro, eu queria fazer 1.000, 2.000. E não que isso é errado, mas é porque a gente não tem um mentor, uma pessoa para falar pra gente, porque eu não tinha uma base de educação financeira. Eu não tinha nada. Então, pra mim era o normal, porque as pessoas vendiam isso. Então, era um mercado muito prostituído nesse sentido. As pessoas vendiam fazer que era... Exato. Dia, é fácil. Normal. A pessoa posta uma boleta e ela praticamente ela te impõe, às vezes, a operar mais pesado e que vai dar certo. E eu tinha isso comigo. Não, é só eu ter tanto que eu vou fazer tanto, ter tanto que eu vou fazer tanto. Mas você não sabe o draw que aquela pessoa passou negativo. Uma coisa que a galera faz muito ali em boleta, tem 2 contas, em uma você abre 100 lotes comprado e na outra 100 vendido, 1 para 1. Em uma você vai perder 1.000, na outra você vai ganhar 1.000 e você posta só aquela boleta. Então a boleta ali, ela parou de ser ali o meu ponto. Eu parei de me comparar com os outros e eu entendi, cara, que eu tinha que sair de um apostador para ser realmente um profissional. E aí foi onde, quando eu entrei nas corretoras, eu comecei a me questionar. Por que existe o gráfico? Sim. Por que isso aqui movimenta? Por que acontece... O que é o preço, Exato. Né? O que é o preço? O que faz o preço? Por que esse ativo, nesse preço aqui, é o que a gente está negociando, né? E aí é onde eu parei de ir atrás ali do efeito final. E eu comecei atrás das causas. Eu comecei a buscar isso. E aí, dentro disso, eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa, né, de dentro da corretora, e ele falou, cara, nós aqui buscamos ali uma rentabilidade próxima, às vezes a 10, 20%. E para mim era pouco, porque, por exemplo, R$1.000, você fazer 100, R$200, parece realmente financeiramente pouco, mas quando você vai para percentual, você vê o poder. Porque a gente está falando aqui de R$1.000, mas se a gente começar a alavancar e para 100 mil, aí a gente está falando de 10 mil, 20 mil, e se a gente aumentar mais para 1 milhão, esses 10, 20% vai estar ali nessa faixa. Então eu comecei a pensar com essa mentalidade. Então aí foi onde eu comecei a falar, caraca, realmente, a Selic paga 12% ao ano. Vocês que operam, vocês sabem, cara. Quem aqui não faz 12% ao mês ou não já fez 12, 30, 40% ao dia, né? Dependendo da alavancagem. E aí eu vi que o mercado de renda variável, e os futuros principalmente, ele era muito alavancado. Sim. Ele já é muito alavancado. Porque se você, por exemplo, fosse operar via balcão e ter que chegar lá, não, eu vou ter que operar aqui um mini. Tá aí na boleta de vocês, quando vocês abrem, tem lá. Por exemplo, 2 mini vai dar, não sei quanto tá hoje, que a bolsa tá em 180. 50 né? mil 50 mil financeiro para cada. Para cada, né? Então você teria que ter 100 mil para poder dar de margem de garantia. E a corretora hoje pede o quê? 100? 100 e pouco agora. 150. Acho que tá 150. Já chegou a ser 23 na época. Já chegou a ser 23, né? R$20 na época da pandemia. Isso. Porque a bolsa estava 70, 80 mil pontos. Isso, exato. Então, olha só, galera, com que a gente trabalhou de alavancagem. A gente falou de números aqui, então a gente está alavancado vezes muito aqui. E aí eu compreendi isso, cara. E aí foi onde eu falei assim, cara, eu não posso ser imediatista. Eu não posso querer tudo agora. Eu tenho que trabalhar, entender e estudar. Porque aí foi onde eu conheci essa questão de, por exemplo, aqui é o gráfico, é o efeito final. Mas antes, o que forma o gráfico? Aí foi onde eu fui nas causas.
Aí foi onde eu fui estudar economia, onde eu fui estudar ali essa base de política monetária, política fiscal, juros. E aí foi onde eu comecei a entender. E aí, nesse tempo, entrou no meu caminho o meu mentor, que é o Davidson Pimentel. E a partir dali, cara, as coisas fluíram muito. Porque ele já tinha trilhado esse caminho, né? Ele tem 18 anos de mercado. Então, é um cara que já estava vivido, já tinha feito ali basicamente a história dele. E aí ele começou a, né, me instruir pelos caminhos ali que ele tinha vivido. E eu comecei a estudar e para mim fazia sentido. Porque eu me perguntava, cara, por que as corretoras então, as assessorias não pegam esses traders por aí e chamam eles para dentro? E os caras estouram e faz milhões. E por que pagam a Bloomberg, né? Quanto que tá a Bloomberg hoje? $2.000 mês? Tá, mais eu acho. Mais, né? Mais, é $4.000. É 2 se fechar o pacote anual, né? Que sai mais ou menos 2. É uns então, assim, $4.000. Por que a XP, por que as corretoras pagam? Por que paga a Bloomberg? Isso. Que é tão cara, que tem macroeconomia, Isso, que tem dados, notícias. Por que não opera só Exato. no gráfico ali do MT5, do Profit? Exato. Aí eu falei, cara, não faz sentido. Não faz sentido, não, pra mim não entrava. E eu falei, cara, não faz sentido. E aí foi onde eu falei, não, eu vou ter que estudar. E aí a partir dali é o que eu vi que não tinha nada isolado, galera. Não existe nada isolado. Existe um fator de correlações. Tudo está correlacionado. Tudo que a gente for olhar de forma isolada não vai fazer sentido. Então eu não podia isolar um gráfico de mini índice e falar, não vai ser isso. Aí onde eu fui estudar. Eu não sabia que eu operava futuros. Quando alguém me perguntava, eu falava, eu operava na Bolsa de Valores. Sim. E aí você chega, né? O que você faz da vida? Eu opero na Bolsa de Valores, eu sou day trader, né? E você tem aquele ímpeto de falar e tal, e aí é onde entra aquela questão. Mas o que diferencia você de um apostador, de tigrinho ou de um apostador? Aí vai ser o conhecimento. Porque se você só tá lá clicando, pensando no financeiro, etc., de forma imediata, você está, de certa forma, prostituindo todo o conhecimento ali que você pode ter através do mercado, né? Ou você está aceitando a verdade de um cara que te ensinou que era assim, 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 mas você não foi atrás. Então, acho que se questionar é muito importante. E eu comecei a me questionar, cara, por que eu vou fazer isso? Por que esse padrão dá isso? Aí você começa a ver que, foi um padrão desenvolvido, acho que para arroz, lá em 1004, né? Aí você vai estudar... Tá muito ultrapassado. Isso, aí, Charles Henry Dow, mas Charles Henry Dow foi num mercado ali americano, era totalmente de um mercado emergente, e as pessoas pegam algo e meio que só coloca e te empurra, né? Porque para poder realmente vender, porque as pessoas aprendem ali, tipo o beabá, e falam, não, isso aqui vai servir para qualquer mercado, para qualquer ativo, mas não é. Os ativos são diferentes, as correlações são diferentes, né? Outro exemplo que a gente pode citar aqui é Larry Williams, né? Média de 9. Média de 9, pá. Hoje a gente utiliza a média de 9 para rastrear a tendência, parará, mas a média de 9, cara, ela foi desenvolvida para o mercado de commodities, né? Então, quando ele fez aquele percentual, foi dentro de um mercado de commodities para um ciclo de praticamente um ano. E tem uma coisa, eu opero muita commodity, eu não opero só day trade, e operar commodity é muito diferente de operar... Essa ideia que o grafista tem também, gráfico, é tudo igual. Mentira, gráfico não é gráfico. Pega o mini índice, mini dólar e pega commodity. Não é igual, commodity tem muito direcional. Hoje você está assistindo em janeiro de 2026. Pega o gráfico do milho, que não teve um respiro a 10 pregões consecutivos de queda. Exato. E desabando, vê se gráfico respeita. Exato. Vê se teoria de Dow respeita. Não respeita, é totalmente diferente. Aí por isso que a média de 9 no milho faz muito sentido operar. Sim. Porque é um mercado direcional. Exato. Agora, mini índice, mini dólar, operar isso, igual, vamos falar do Larry Williams. A galera usa muito, fala no day trade. Ele não operou day trade com estratégia, ele operou no swing trade. Ele carregou. E as pessoas usam isso para justificar o feito dele. Isso. E não foi no day trade, foi no swing trade. Perfeito. Não, e é esse o ponto. Aí quando você começa a se questionar, você vê, cara, beleza, hoje, assim, o meu time, galera, é um time técnico. Eu quero um time técnico, eu utilizo de indicadores. Mas o que forma aqui o mini índice, eu entendo que vem de outros pontos. Então, do que adianta você simplesmente ver uma mentoria e o cara não te ensinar, a média de 9, ela foi utilizada para isso e isso, ela vai servir para isso e isso. Não, você quer uma linha no gráfico, porque a gente gosta dessa adrenalina. Então, a gente
pega ali e fala assim, eu quero operar. Mas essa vontade de operar, ela é travestida, na verdade, às vezes, de uma adrenalina que você quer sentir. Sim. Né? Que é esse efeito até mesmo de droga. Tipo assim, você não consegue ficar um dia sem operar, ou 2 dias, você já fica dependente daquilo. Então, se você compreende, cara, o que eu opero? Não, eu opero aqui, por exemplo, eu não sabia o que eu operava. E aí eu fui estudar. Cara, eu opero aqui mini índice. Mas o que é um mini índice? Ele tá dentro do mercado aqui, nem é de ações, né? Mas tá dentro do mercado de renda variável, os mercados futuros. Beleza, então tá dentro de derivativo. Então, mercado futuro, beleza, derivativo. O IBOV é a fração ali dessas empresas e tal, mas o que é a composição dele? Dentro da composição, a gente vai ter ali Petrobras, Vale, Itaú, etc. E o percentual? Então Petrobras aqui compõe 15%, o IFNC, que são nossas instituições financeiras, compõe mais 15%, o IMAT, que são nossos materiais básicos, compõe tanto. Por que a gente é impactado pelos juros? Porque os juros do Brasil, ele impacta diretamente aqui nas nossas decisões de política monetária, política financeira, porque quando a taxa de juros sobe, a tendência é que nossa bolsa, ela comece ali a cair, porque fica atrativo nossa renda fixa. Sim. Porque uma Selic que estava a 2 e ela dispara e vai a 10, a gente está falando ali de um mercado em que quem tem seus milhões, bilhões, não quer às vezes correr um risco. Não vale a pena tomar risco. Exato. E aí porque na empresa você fica ali no risco do preço, no risco Exato. de risco sistêmico que tem, risco não sistêmico, né, que afeta o todo, e risco sistêmico Perfeito. que afeta a empresa. E quando você está numa renda fixa com juros altos, não tem por que você tomar esse risco no mercado de ação. É a gangue da Selic, né? Exato. Mas assim, qual que é o melhor momento de você comprar ação? Quando a Selic está alta e a bolsa está com PL barato, que foi o que a gente viu recente, ainda está barato, mas quem tinha que ter comprado já ficou para trás. E isso foi um case, inclusive, que eu passei na sala, né? Quando eu mostrei, eu lembro que Emergente estava 40% descontado de América, né? América e Estados Unidos. Então a gente tinha basicamente um spread bem... E o Brasil estava 40% abaixo da Emergente pelo risco, né? Pelo nosso risco fiscal e etc. Tudo aquilo que envolvia aquele momento. Sim. E se você for olhar dentro de um contexto de toda a narrativa, basicamente o percentual que a gente conseguiu ali fazer agora vem muito, se você pegar o IPCA, que são nossos dados de inflação, por uma queda do dólar. Muitas pessoas acham, é o Brasil que está indo bem, Brasil... Não é, galera. Assim, se você for estudar um macro, você vai ver que basicamente é um fluxo rotacionando dos Estados Unidos, esse fluxo está rotacionando pelo risco também. Sim. Que agora está acontecendo ali, e as pessoas, elas se viam muito presas em títulos americanos. Então, por exemplo, eu estou 90%, 80% nos Estados Unidos, e também não é que as pessoas consideram que lá é mais perigoso do que todo o resto, mas é porque, por exemplo, cara, você está 90%, 80%, começa a acontecer algumas coisas, você pensa, opa, eu não posso ficar aqui 80, 90, então eu vou ficar 70. E aí começa essa diversificação. E para onde esse capital vai primeiro? Vai primeiro para a Europa e depois o que sobra vai para os emergentes. E aí a gente começa a absorver parte desse fluxo, né, por conta disso. E aí a gente tem, por exemplo, as maiores altas em dólar praticamente foi desses mercados, se não me engano, acho que a Colômbia foi 70%. No ano, sabe a bolsa que mais está subindo? No ano, se não me engano, é o Peru. É o Peru. É o Peru, né? Então, assim, dentro dos emergentes, América Latina, basicamente é esse combo que vem sendo ali vendido, mas não porque, eles estão bem, etc., mas porque tá tendo esse fluxo. É normal, seguinte, né? Bolsa americana nas máximas, Trump envolvido em um monte de coisa, Groenlândia, exato. Venezuela, tensão mundial, ele se posicionando ali no meio de conflito Rússia e Ucrânia. Exato. O que o investidor americano vai ver? Cara, bolsa americana subiu pra caramba frente às outras. Onde que tá o dinheiro novo? Onde que o smart money tá? É investir em bolsas que estão descontadas. E se entra fluxo na bolsa, o que acontece com a paridade da moeda local e o dólar? Tem que cair. Então, para você que tem um amigo petista que está falando aí, o dólar está caindo porque o Lula é muito bom. Meu amigo, estuda só um pouquinho de macroeconomia para você entender que não tem culpa nenhuma no Lula. Se dependesse do Lula, o dólar estava a 7. Se dependesse do dólar não... A irresponsabilidade fiscal que o Lula deixou o Brasil é assim, gigante. Ele mais gasta do que arrecada e a conta não fecha. Né? A turma do gasto é vida, né? Isso. E essa conta não fecha, é ruim para o país. Se não fosse o Lula, a bolsa estava 200 mil pontos, o dólar já estava a 4,50, R$4. A Colômbia vive esse cenário, né? Porque, por exemplo, eu acho que nesse patamar está precificado.
com Lula ou sem Lula, só que na minha percepção, se vier uma possível tese de alternância, galera, alternância de poder, que eu digo, sair no PT e ter essa possível alternância, eu acho que o Brasil tem muito mais margem, Sim. né? Agora, se permanecer, aí tem que tomar um cuidado aí, tá? Mas assim, eu acho que o Brasil tá precificado já nesses valores. Eu não acho que qualquer fala do Lula tem movimentado, impactado tanto o nosso interno. Acho que vai depender muito dessas eleições, né? Sim. É um ano de eleição, a gente tem que saber se posicionar. E aquilo, não tem um político de estimação, cara, né? Isso. A gente igual agora, as pessoas... Olha, eu acabei de falar mal do Lula. Sim. E comprado em bolsa, e mandando os clientes comprar bolsa, porque eu não tenho política de estimação. Eu não sou o profeta do caos, que o Lula vai quebrar o país. Exato. Não, pelo contrário, bolsa tá barata, juros tá para cair. Eu vou me posicionar em bolsa. Ah, mas e o Lula e responsabilidade fiscal? Beleza. Se não tivesse a responsabilidade fiscal, Exato. a bolsa estaria melhor e o dólar também. Mas para essa conjuntura, o que a gente tem que ver é o que manda no preço. Exato. O que manda no preço? Política manda? Manda, mas é só um target que vai ser um balizador ali para onde o preço vai. É só um. Tem vários outros fatores ali no macro que vão mandar no preço. Isso e basicamente é isso, galera. Então, assim, isso aqui que a gente falou já entra nesse cenário macro. Então, tá vendo a importância da gente compreender o macro, o que movimenta o preço? Então, o que eu percebi, cara, naquele momento? Eu percebi, cara, eu tô aprendendo aqui correlações, e aí eu comecei a ler o Macroeconomics do Oliver Blanchard. Cara, um livro sensacional, muito técnico, ele realmente vai pra parte ali de economia, mas eu comecei a entender. E eu me sentia, por exemplo, muito idiota, porque eu terminava o capítulo, cara, ia pras perguntas, galera, eu não conseguia responder, mas porque eu estava aprendendo. E eu creio que tudo é assim na vida, você não nasce ali aprendendo. Então você começa a compreender. Então, cara, agora eu sei o que eu opero, eu sei que eu opero dentro do mercado de derivativos, eu sei que eu opero uma bolsa emergente. Sim. Eu sei que eu estou dependendo, na maioria das vezes, de fluxo estrangeiro. Por onde entra esse fluxo estrangeiro? Entra através aqui, atualmente, de instituições financeiras. Antes entrava muito Petrobras e Vale. Mas pelos escândalos, ser estatal, etc., começou a diminuir esse fluxo começou a entrar mais aqui em FNC. Pô, tem o gráfico do FNC ali para utilizar como correlação? Tem. O IFNC é das financeiras, né, dos bancos. Isso. Então, o IFNC, que a gente vai falar, e o IMAT é dos materiais básicos, né? Então, Vale, Gerdau, está composto no IMAT, IFNC, Itube, que é Itaú, Santander, Bradesco, Banco do Brasil. Né, também, exato. Sim. Então, assim, dentro dessa composição é onde eu comecei a compreender, cara, se eu tenho o IFNC puxando uma alta, se eu tenho o IMAT puxando uma alta, se eu tenho juros caindo no dia, e eu olho também a indexação do Infut / SPFUT, e se eu tenho o mercado lá fora também performando bem, não tem motivos daquele dia provavelmente nossa bolsa cair. Então naquele dia eu já me preparo mais para poder comprar. Exato, para comprar. Que aí você tem uma clareza do que fazer. Vou dar o exemplo desse ciclo atual. Bolsa subindo 2,5%, DI caindo 1%. Para que o indivíduo vai vender? Exato. Esticou demais. O maior erro de quem está começando, até gravei um vídeo falando no Instagram sobre isso, subiu demais. E aí? Parou? Parou? Cara, quem fez isso nos 4 últimos pregões, cara... Não, foi tristeza. Foi tristeza. Quebrou de cliente, cara, aqui no escritório. Porque assim, por mais que você avisa, tenta ajudar a acompanhar, o cara toma decisão própria. Não tem como botar uma arma na cabeça dele. Eu tenho mensagem aqui com o cliente falando, cara, para de vender, velho. Tudo mandando subir, tudo drive para subir. O Lula estando mal posicionado para o segundo turno, bolsa disparando, e você querendo vender em dia como esse. E se não encaixa, cara, no seu operacional, se você costuma pegar movimento de exaustão, entrou estopou, parou. E tem uma coisa, né? A gente que opera assim, de fato, e não tá querendo vender essa ladainha de análise gráfica e tal, aí, quando for operar contra, o stop tem que estar curto. Exato. Porque se você errou pequeno. Errou e acabou. E acabou. Né? Errou pequeno, perdeu pouco. Aceitou e pronto, né? Isso daí, galera, que o Lucas falou é muito importante, porque é isso. Eu acho que a gente tem um bom gerenciamento e a gente compreender. E aí, por exemplo, um outro cenário. IFNC para um lado e mate para o outro lado, juros travado, você vai ter na quarta-feira um CPI ou na sexta-feira um payroll, segunda-feira, você acha que esse mercado ele tende a
aos investidores se posicionarem para ter uma alta de 2%, 3% ou uma queda de 2%. Não, a galera vai ficar o quê? Mais morna ali. Então o mercado é aí é onde você consegue aproveitar oportunidades, como por exemplo, chegou no indicador aqui X, o mercado tá, sei lá, tantos pontos que aí vai do que eu utilizo muito, né, que são as VWAPs. Então eu gosto muito porque ela tá baseada nesse preço justo. Então tem a VWAP diária, VWAP semanal, VWAP mensal e VWAP Band, que é o que eu gosto muito de utilizar, que são a VWAP Band indicador de volatilidade. Então, por exemplo, se eu vejo esse cenário, galera, o mercado chegou ali numa band, está esticado, e ali eu tenho, por exemplo, o IFNC na máxima, DI na mínima, que são as correlações batendo a meu favor, dizendo que aquele mercado, a tendência é que ele vai ficar lateral consolidado, eu venho tranquilamente. Sim. Ou se chegar por exemplo, é um dia que eu não me posiciono assim, vou só vender ou só comprar. Cara, se chegar na região, no meu plano, no meu operacional, eu vou executar. Sim. E eu acho que a gente precisa disso, a gente precisa de um plano. Qual que é o grande problema? Eu venho aqui e te ensino estratégia. E falo, você vai estudar isso, a questão macroeconômica você vai estudando e você vai começar a aplicar dessa maneira. E aí não chega, talvez, nas regiões que você está aguardando. E aí entra o que eu falo da ansiedade. Aí ele vê o mercado, às vezes, antecipando, e um dia ele clica. É a pior merda que esse cara fez na vida dele. É a pior merda. Porque ele tá agindo errado por impulsividade e deu certo. Então, esse dar certo por causa de uma impulsividade lá na frente, cara, vai trazer algo muito negativo para ele. Concordo. Porque ele vai se acostumar, por exemplo, a fazer algo errado que deu certo. E quando for para ele aceitar que, beleza, eu antecipei e fui estopado. Esse cara, ele não vai aceitar, porque ele fala, não, eu acho. Esse eu acho é um risco. Gui, eu acho. Cara, vocês não têm que achar nada. Se você fez uma mentoria e o mentor passou e etc, e tem um setup ali, de certa forma, já validado, você tem que seguir. E aí você pode questionar, inclusive, seu mentor se você faz exatamente o que ele manda. Agora, se você não faz, que é a grande dificuldade ali da galera, como é que você vai questionar o cara? Sim. Né? Porque você não consegue se controlar, porque a sua ansiedade grita, porque ele fala, e aí entra um outro ponto, cara, que vocês têm que chamar esse cara aqui e cobrar dele. Você tem que falar assim, Luquinhas, irmão, ativa meu Copilot aí, pelo amor de Deus. Trava lá na Profit, cara. Vai lá em gerenciamento, 3 trades, trava o risco. Porque assim, qual que é a lógica da gente operar? Você tem que ir colocando cinto de segurança ali pro acidente. Exato. Né? Qual que é a lógica da gente colocar, por exemplo, eu opero 2 contratos, meu stop é 100 pontos. Eu gosto de um stop curto, tá, galera? Quem me conhece sabe aqui, o Lucas sabe. Eu gosto de operar com stop curto e pra mim 100 pontos já é um valor que eu acho até, às vezes assim, dependendo da volatilidade do dia, ok. No máximo 150, dependendo do risco. Sim. Mas eu não gosto de trabalhar com 150. Eu gosto de trabalhar com 100 pontos de risco. Por quê? Existem vários trades, Lucas, durante o dia, cara. Vai ter o trade de abertura, às 9 horas, que é o trade de leilão. Aí o mercado vai ficar mais morno, onde vai ter muito HFT, vai ter muito robô, automação gerando ali. 10 horas mercado à vista. E aí 10h30 ou 11h30 Dow Jones, que são as aberturas de alta volatilidade. Eu gosto de ficar até mais ou menos nesse horário para pegar essas volatilidades. Beleza. Vai ter várias operações naquele momento. E como a gente não entra, galera, naquele medo de ficar de fora, é FOMO, né, que fala? Sim. Como é que a gente não fica com essa ansiedade? Cara, você entendendo seu plano. Sim. O trader, ele precisa saber... Muita gente não tem um plano claro. Ele só abre ali, meu irmão. E vai pro tudo ou nada. O que vier, veio. O que ele boletar, compra ou venda. E tem gente, a gente tocou num ponto aqui que é muito importante. Tem gente que opera no mercado, Alvin, já há 10 anos, 20 anos... E o cara opera a mesma coisa porque virou um vício, um ciclo vicioso de querer operar, de querer clicar, de querer sentir a adrenalina de estar posicionado. Sim, E uma coisa que a gente falou do Copilot, que eu gosto de trazer a analogia de um carro, né? Vamos falar do Copilot ali, do gerenciamento na Profit, que dá para estipular como um carro. Imagina que o cara está operando e ele não tem stop, ele não tem Copilot ativado e ele não tem o gerenciamento de risco ali do Profit ativado. É igual ele tá andando em um carro a 120 por hora, 150 por hora, sem cinto de segurança e sem airbag. Sem dúvida. Sem nada. Se ele bater, a certeza dele morrer é 100% de chance desse cara morrer. Agora, quando você ativa o cinto de segurança, o que é o cinto de segurança? As travas. As travas do Profit. Você tem menos chance de morrer. Quando você ativa o Copilot, você está ativando o airbag do carro. Então, você tem mais uma camada de segurança. E quando eu vou morrer nesses casos? Quando eu vou lá e depois de ter batido a trava da corretora e a trava do Profit, vou continuar ainda operando ou por outra corretora ou tirando essas travas ali da plataforma. É loucura. Que aí é igual você tá
tirando o cinto de segurança, tirando o airbag do carro, indo pro tudo ou nada. E o que vai acontecer com esse cara? Não. Vai morrer. Vai morrer. Então essa é a analogia né? que eu faço do mercado. Se tá sem o Copilot, se tá sem o gerenciamento da Profit, você tá operando no escuro, você tá operando com uma chance tremenda de perder dinheiro. Então, quer parar de fazer isso? Manda uma mensagem aqui, eu vou deixar um link para você tá clicando e tá participando aqui da nossa assessoria e fazer esse gerenciamento dentro da sua conta e cuidar melhor do seu dinheiro nas operações. Sem dúvida. Isso aí, galera, que o Lucas falou, eu indico demais. Tu sabe, né? Meus alunos, cara, eu cobro. Eu falo, chama o Lucas, faz isso, faz aquilo. Porque, vamos pegar aqui, galera, já que a gente tá falando de gerenciamento, etc. Vamos pegar um gênio aqui, Jesse Livermore, né? O cara sabia operar muito, não sabia? Se vocês forem ler um pouco da história dele, você vai ver que ele fez grandes tacadas. É um mago no mercado. Uma rentabilidade incrível, né? Mas qual foi o final dele, né? Porque eu conheço alunos, cara. Eu conheço alunos aqui que operam, que estão ali, que eu conheço próximo, que sabem operar muito. O cara sabe fazer grana. O cara é fera. O cara é fera. Só que saber fazer nem sempre vai ser o principal, cara. Eu acho que aí entra o segundo ponto, que é a questão de você gerenciar o que você tem. E o principal de tudo é a disciplina. Disciplina. Porque ganhar dinheiro não quer dizer constância. Exato. Porque, em outras palavras, se eu ganho dinheiro 1 mês, 2 meses, o trimestre, o semestre, o ano, 10 anos, e perco tudo em um ano, em um dia, não valeu de nada. Exato. Não valeu de nada. Exato. Ou seja, o longo prazo ele é construído. Então, o que eu trago de exemplo para a galera? Cara, você está fazendo dinheiro? Abre uma outra conta na corretora, vai comprando renda fixa, ações, vai formando seu bolinho. Foi o que eu fiz, né? Isso, vai formando seu bolinho, renda fixa, ações, fundos imobiliários, renda fixa, ação, fundo imobiliário, vai formando. Porque a hora que você vê que esse bolinho aqui tá gigante, tá rentabilizando mais do que o seu mensal no day trade. Aí você virou consistente. Exato. Que aí, independente se você quebrar aquela conta do day trade, você já fez um bolo aqui gigante. E pra você quebrar, se você vai adquirindo esse nível de maturidade, vira impossível, cara. Impossível. É impossível. É impossível se você adquirir esse nível de maturidade que a gente tá falando, galera. Porque, igual o exemplo que eu dei, beleza, Jesse Livermore, foi um cara ali que fez muita coisa, foi brilhante, mas no final ele acabou tirando a própria vida. Sim. Por conta de erros irreversíveis. Então, existem alguns erros, galera, que são irreversíveis na sua vida e você não pode cometer esses erros. Que, igual a gente comentou, e aí eu entro em Nassim Taleb. Em um dos livros, agora eu não vou lembrar qual, mas ele vai citar a questão de uma roleta russa, Lucas. Não sei se já ouviu essa. Já ouviu? Já. Então, basicamente, galera, vamos supor aqui, ó, eu e o Luquinhas, a gente tá aqui e a arma, ela vai ter ali, se eu não me engano, são 8 ou 6 Acho cartuchos. Que é 8, né? Beleza. Enfim, 8 ou 6. Ou é a chance de 1 para 6 ou a chance de 1 para 8 pra gente morrer. Um ali vai estar... vão ter 5 vazios e 1 vai estar uma bala. A gente vai girar. A probabilidade tá a nosso favor ou não tá? Tá. Tá a nosso favor. A gente só tem uma chance de morrer. As outras 5 são da gente sobreviver. Mas essa, cara, essa 1, será que vale a pena? Não vale. Não vale, galera. Não vale. Então você não pode pegar esse erro que é irreversível, igual o Lucas falou aqui, do cara que opera e vai. E no dia que for para você aceitar, você ir lá e praticamente morrer no mercado. Isso não pode acontecer. Sim. Então você tem que ter disciplina. Você tem que ser um cara ali que sabe o seu plano. Cara, eu sei o que eu faço. Eu tenho X na corretora, o meu risco é X, é travado pela Profit, é travado lá com o Lucas no Copilot. Eu faço isso e isso. E o meu plano de trading é isso. Eu não passo de 3 trades, porque passando de 3 trades eu vou entrar num overtrading, eu vou fazer isso e aquilo. Cara, o cara que é muito bem resolvido com isso, ele vai ter resultado. E o principal, cara, que eu vejo assim, dos meus alunos, eu tenho muito case hoje de sucesso. Você acompanha, você sabe. Então eu tenho muitos alunos bons hoje, que operam. Mas a grande questão é quando você chega pra mim e fala, Gui, a sua base tá sobrevivendo assim. Isso. Porque é o que eu trago pra eles, cara. E tem uma coisa, não é todo mundo, gente, que vai ganhar dinheiro com o day trade a curto prazo. Exato. Então tem casos do cliente do Gui que ainda perde dinheiro. Mas Exato. por quê? Todo cliente tem a opinião própria, uma maneira diferente de pensar, os vícios dele, mas assim, a grande maioria que eu acompanho ali, o cara é consistente, o cara ganha dinheiro devagar. Exato. Uma coisa que você fala de porcentagem, né? Vamos abordar disso agora. A maneira de enxergar o mercado. Fez 1%, 2% no dia. Fantástico. Sensacional, incrível.
Incrível. Não adianta botar R$1.000 na corretora e querer fazer R$1.000 no mês, porque é difícil. Não tem como. Não é impossível, né, Lucas? Não é impossível. Não é impossível, Quantas quem pessoas sabe, assistindo aqui já fizeram? Deixa até aqui nos comentários se você já dobrou capital na conta aqui. Isso. Só que a questão é, você sabe exatamente o que você fez naquele dia? Você seguiu no longo prazo aquela mesma estratégia? Ou você sabe que talvez seja um fator sorte? Ou entra nessa questão, Jazz Livermore. Cara, será que você sabe operar, mas você não está sabendo gerenciar seu capital? E falta só você aprender a gerenciar um pouquinho esse capital. E aí a gente vai no que é o grande símbolo hoje do mercado, Warren Buffett. Me diz qual foi basicamente, talvez, a genialidade dele. Foi o longo prazo, irmão. E consistência. Exato. Que volta a gente falar assim, consistência. Exato. Foi assim, todo dia a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa, técnica. Eu sigo isso, eu faço isso. Eu diversifico aqui. E é importante. Ele sobreviveu a quantas recessões? Quantas crises, quantos momentos. E outra coisa, imagina, eu ia citar exatamente isso. Imagina que você está operando correlação e você passa 3 meses, cara, tomando loss. E você fala, cara, será que isso aqui realmente é verdade? Sim. Aí você olha o Buffett. Teve momentos na história que ele perdeu dinheiro durante 5 anos consecutivos. Perdeu, viu o patrimônio dele deteriorando, mas seguiu no gerenciamento. E o cara, depois de 3 meses, perdendo dinheiro no day trade, fala, não, isso aqui não dá certo. Exato. Cara, não é isso, é ciclo. É ciclo. Para você pegar Vou dar um exemplo das automações, tá? Que a gente utiliza muito aqui. A automação, cara, até eu fiquei descrente no período. Sabe quanto tempo demorou para ela recuperar todo o loss que ela perdeu? 1 mês? 2 dias. 2 dias ela recuperou todo o loss. Sabe quanto ela está fazendo hoje com um contrato? R$1.600, porque a bolsa está subindo 2% hoje. Eu tenho isso aí, então eu tô feliz. Ainda bem que você me indicou. Aí, ó. Mas por que, galera? A gente tem uma aversão ao algoritmo de falar, cara, na automação, né? Será que isso aqui realmente dá certo? Sim. E até para a versão do operacional. É normal que a gente se questione. Sim. Cara, será que isso aqui realmente dá certo? Eu nem fico olhando minha conta da automação porque tá diversificado, né? O do que eu joguei lá do Desafio da Moeda, eu apliquei lá. Que legal. Então, eu falo pra galera exatamente isso, cara. E outra, aprender um operacional. Cara, você não vai pensar 100% igual ao seu mentor. Quem faz minha mentoria, ele não tem que copiar. Eu ensino o cara a ser racional. Cara, Luquinhas, como é que você faz? Eu faço isso e isso. Então, talvez seja melhor para você esse indicador. Porque esse indicador é um indicador X que vai servir assim, assim, assim. Você gosta de operar volatilidade. Gui, eu não gosto de operar volatilidade. Então, vamos buscar outro horário. Você não vai operar abertura de leilão, você não vai operar 10 horas, você vai operar 10h30. Você vai operar um outro cenário. Gui, eu gosto de volatilidade. Beleza, mas você sabe aplicar a volatilidade? Você gostar e você saber aplicar é muito diferente. Então, aí é onde vem o replay, é onde o cara realmente tem que treinar técnica, etc. Mas... assim, qual que é a lógica da gente falar que o mercado financeiro é para liberdade e etc. E você ficar de 9 às 18 horas, cara, de frente a uma tela, nem almoça, nem sente fome. Não aproveita seu tempo com sua família, com seus filhos, e você tá ali, cara, toda hora olhando. Vocês sabem o quanto que é pesado ficar o dia todo olhando de frente pra tela. Então define um horário, cara. Cara, eu vou operar de 9h30 ou 9 horas até 11, 11h30. Aquele horário, a volatilidade é de um jeito. À tarde, você sabe, é completamente diferente. A volatilidade à tarde não vai ter, na maioria das vezes, uma abertura de mercado, não vai ter X, Y, só se tiver uma narrativa, uma notícia do Trump, alguma coisa, às vezes funk, geralmente é à tarde. Mas na maioria das vezes a volatilidade do período da manhã é muito diferente do período da tarde. O cara precisa se conhecer. E assim, é aquilo. Não é que a minha técnica é a única que dá certo. Vocês têm que operar. Não, eu jamais vou querer falar assim, não, gente, o que eu faço aqui vem. Não, mas o que eu faço, galera, foi porque eu fui nas causas. Então eu vi lógica e eu precisava entender essa lógica. E eu sou um cara que eu sou muito estudioso. Então eu gosto de entender aquilo que eu tô fazendo. Eu sou muito assim. Então eu compreendi. E aí, quando eu venho pro gráfico e eu vejo ali, por exemplo, minhas médias, ou vejo minhas VWAP Band, ou vejo ali de acordo com o meu operacional, eu assim, cara, dado econômico, quem tá na sala sabe. Eu amo dado econômico. E o que eu escutava da galera dos meus antigos mentores? Você tem que fugir de dado econômico e não sei o quê. Não, e eu realmente recomendo para quem não estuda, não faça. Fazer o que você não tá sabendo é loucura. Mas eu, cara, que já tenho uma base macroeconômica, que já estudei, que já validei estratégias, é a hora que eu me alavanco. Sim. Porque a volatilidade naquele momento, ela vai... gigante. Exato, ela vai ser maior. E quando o stop tá definido, e quando você tem uma técnica definida, é onde você ganha mais dinheiro. Exato, porque do ponto A ao ponto B, em vez de demorar, às vezes, ali...
15 minutos, 20 minutos, eu faço em 5 minutos. Sim. Então eu estudo, cara, o payroll, dados de serviço ali, de emprego do trabalhador americano, beleza, não agrícola. Qual que é a expectativa? A expectativa é 170 mil, mas como tá a economia lá e etc. Aí eu já vou me posicionar. Se esse dado vier abaixo, eu faço isso. Se o dado vier acima, eu faço isso. Pá, o índice abre ali, beleza. Aonde? Aí é a pergunta, por exemplo, galera, eu olho tudo do macro, vai refletir nas correlações e aí eu venho pro índice que é o meu time técnico. Aonde que é o preço do índice em que eu considero ele barato e caro? Então, onde eu considero ele caro é onde eu vou buscar vendas, aonde eu considero barato é onde eu vou buscar compras. E aí, a partir de toda essa análise é onde eu consigo, cara, fazer a operação e ter um stop curto e pegar muitos pontos. Ou às vezes, cara, quem opera comigo sabe, nesse mês, por exemplo, acho que eu fiz 12 operações e 4 dias eu fiquei sem operar, porque não chegou naquilo que eu me propus a fazer. Sim. Então, a questão da disciplina, cara, igual eu falei, se você é um trader ali e você sabe o que vai fazer, você saiu do nível de apostador para ser um profissional, não tem como você dar errado, porque o longo prazo você vai sobreviver e você vai melhorar. Você pode não aprender tudo da noite pro dia. Você pode ter suas falhas, pode ter um dia de fúria, mas o seu dia de fúria, a pior coisa que vai acontecer é o que seu copilot vai estourar lá. Isso. E pronto. No outro dia você tá bem mentalmente. Por que eu não opero os dias que eu considero ali? Por que eu aceito muito 0 a 0? Porque pra mim, mentalmente, é melhor. Porque eu não vou só na questão do financeiro. Eu sei que eu tenho que fazer um bom trader. Se eu pegar uma boa operação, eu consigo no outro dia me posicionar e pegar um movimento limpo. E aquilo, o mercado abre 9 horas. Você tem várias operações. Qual que é a sua? O Lucas sabe, com certeza, quais são as operações ali dele. É igual eu. Quando eu abro o gráfico e vejo ali, eu sei que eu não preciso, por exemplo, dos 1.000, 2.000 pontos que subiu no dia. Às vezes, chegou num momento ali, na Band, que era um momento de correção, eu peguei meus 200, 300 pontos, Luquinhas. Pra mim, eu sabia que aquela entrada com stop de 50 pontos pra pegar meus 200 era um bom risco-retorno. E tava de acordo com o que eu queria fazer. Então, ali pra mim vale a pena. Agora, não, meu stop tá 200 pontos, meu gain tá 200. Pra que eu vou entrar? Isso é verdade. Não é pra mim. Aí eu tirei essa ansiedade de olhar o gráfico e pensar, poxa, se eu tivesse entrado antes, poxa, se eu tivesse aberto o gráfico desde 9 horas, que geralmente na sala eu abro 9h45 pra pegar o à vista. Eu gosto de operar com IMAT e FNC. IMAT e FNC só abrem 10 horas, que é junto da abertura do à vista. Então, eu adquiri essas características. Gui, mas às vezes você opera 9 horas, trade de leilão? Sem dúvida, amo operar também. Mas não é uma característica que eu tenho. Eu venho, geralmente, quando tem um IPCA, que vai sair 8,5, e eu gosto de operar ali, eu sei que na abertura vai gerar essa volatilidade. Então, eu fui, galera, adaptando e fazendo isso. Cara, qual que é meu quebra-cabeça? Quem eu sou? E o que eu gosto, o que me deixa mais confortável. Então, é o que deixa. Exato, pra hora de operar. Porque aí você opera, cara... com o passar do tempo, você vai vendo que você não fica com aquele medo de errar. Cara, você entrou, você aceita. Porque você tem uma técnica. Eu tenho uma técnica. E a longo prazo, você sabe, desde 2021 aí, a longo prazo, cara, é o que vai te manter consistente. Sim. E aí eu levo isso um dia muito. Após o outro. Eu acho que o mais fantástico do day trade, e até pra gente finalizar, pra não estender muito, pessoal, o que você tem que levar day trade tem todo dia. Você tem uma nova oportunidade todo dia. Você não tá posicionado, que você fica com aquela dor de barriga de... cara, tô muito alavancado. Minha primeira operação, cara, quando eu entrei, eu quis vomitar quando passou. E foi R$16 que eu fiz. Entrei no Estrela Cadente. Então... então, assim, day trade tem todo dia. Guarda isso, que um dia não vai definir seu ano, mas a consistência de você acordar todo dia sabendo o que você tem que fazer o que vai te levar pro próximo nível. E Gui, obrigado. Obrigado por esse podcast. Obrigado, assim, quer dar uma palavra final aí pra todo mundo? Cara, assim, o que eu, falo muito pra galera que tá na minha sala, como trader, assim, vocês têm família, vocês têm objetivos, e eu sei que todo mundo que tá nesse mercado sente essa necessidade de, tipo assim, cara, eu preciso. Tenham paciência, não sejam imediatistas. Se vocês estão aqui e vocês estão com um objetivo, estude, se dedique. Eu sei que a dedicação, o trabalho duro, cara, vai fazer com que vocês cheguem ao objetivo de vocês. E o mercado, ele existe sim grandes possibilidades, mas a gente tem que compreender que alguns riscos não vão valer a pena, Alguns momentos ali é melhor você parar, respirar, compreender o cenário, entender... porque senão você transforma isso aqui praticamente num cassino. E isso aqui pode destruir, Assim como ele alavancou várias vidas e mudou, por exemplo, eu não tenho que reclamar, cara, do mercado, de renda variável, etc. Mas eu paguei um preço, cara. E a gente tem que estar
né, disposto a enfrentar os desafios que vão acontecer, se cercar de boas pessoas, entender e compreender a verdade do mercado, porque senão isso aqui, cara, infelizmente, ele vai tirar o seu tempo e ele vai tirar ali, na maioria das vezes, também o seu financeiro. E isso vai te abalar emocionalmente, você vai perder um pouco do sentido de quem você é. E para isso não acontecer, cara, tire um momento, realmente se pergunte o que você está fazendo aqui, quais são os seus objetivos e comece a estudar. Aos poucos ali você vai começar a absorver ali conteúdo, etc. E é igual eu falei, não sejam imediatistas. As coisas vão acontecer, mas de passo em passo, né? Você ganha aqui um dia, perde outro, mas a longo prazo é isso que importa. Eu sei que o longo prazo vocês vão conseguir ser consistentes se vocês seguirem um plano, se vocês terem um operacional. Não vai ser mais aquele, botei 5 mil, perdi 5 mil. Sim. Acontecia muito comigo, Luquinhas. Botava 5, botava 2 e quebrei. Isso, essa palavra, quebrando. Essa palavra tem que sumir, cara. Você tem que alocar um capital que seja saudável. Exato. Saudável, que você não tenha medo, que você opere realmente aquilo que você está estudando. E a partir dali, nesse longo prazo, você tem que compreender que quanto mais tempo você permanece aqui, mais tempo você vai aprender, mais tempo... vai errar? Vai. Os erros vão acontecer. Mas no longo prazo, esses erros vão te construindo, te moldando e você vai aprender o que vale a pena pra você, o que não vale a pena pra você. E é igual eu falei, cara, acho que Provérbios, Luquinhas, mudou muito assim minha trajetória. Que legal. Né? Pra quem não conhece, Provérbios vai estar lá na Bíblia. Capítulo 1 ao capítulo 31. Um capítulo por dia, cara. Você vai lendo, você vai compreendendo. Porque lá vai te dar muitas instruções. Discernimento. A gente falou muito aqui sobre livros, etc. Citamos já em algumas lives também. E eu sempre falo de Provérbios porque ele me ajuda muito, né? Então, assim, o princípio da sabedoria é o temor a Deus, né? Ao Senhor. Então, a gente entender isso, que a nossa vida é aquilo. Eu não tô falando pra, eu vou orar e não vou fazer nada, vou esperar cair do céu. Não, você faz até onde é possível, cara. Até onde você aguentar, você tem que ir lá e fazer e trabalhar duro. Ele é um exemplo disso, eu sou um exemplo disso. Mas no decorrer, cara, todas as coisas cooperam para o bem. Sim. Né? Então, se todas as coisas cooperam para o bem, se vocês começarem a se dedicarem, e é igual eu falei, vocês têm família, têm objetivos, vai, cara, estuda, faça valer a pena. Não faz de qualquer jeito. Isso. Faz e não fica perdendo seu tempo, rodando um monte de conteúdo e fazendo uma chamada, né? Você está assistindo esse podcast, como que você pode ajudar eu e o Alvin? Esse podcast eu tenho certeza que foi o melhor que eu já gravei, sem dúvida. O que eu te peço? Pega o link, compartilha com seus amigos que operam nos grupos de trade, ajuda a divulgar o trabalho do Alvin. Vocês veem que o Alvin realmente ele é um operador profissional. Ele não é o melhor do marketing, eu fico batendo na tecla para ele melhorar muito. Trazer umas aulas para o YouTube aí, né, pra galera. Isso. Mas por quê? Porque ele realmente opera. Então, como que você pode ajudar essas duas figuraças aqui que você... Operando na XP sob minha assessoria, sob meus cuidados. A melhor do Brasil. Corretagem zero, plataforma gratuita, calculadora de imposto que nenhuma outra corretora oferece. E essa curadoria, e desse lado, você está com uma pessoa que realmente preocupa com a sua evolução. Então, o resultado que você não tem é fruto daquilo que você ainda não sabe. Então, quer aprender a operar no mercado financeiro da maneira correta, faz o curso do Alvin, aprende dentro da mentoria dele, tem sala ao vivo, né, Alvin? Tem sala. E eu faço um desafio para você. Se você até hoje não deu certo, operando análise gráfica, operando fluxo, faz o curso do Alvin, que com certeza, parar de perder, eu tenho certeza que você vai parar. A gente estanca, igual eu falei, né? E você vai aprender sobre empreendedorismo, que a gente fala, vai aprender muito, sobre muita coisa, né? O network é muito bom, muito importante. Passou rápido, né, Luquinhas? Passou rápido. Só te agradecer. Irmão, aqui. Agradecer por tudo. Não é brincadeira, esse foi o melhor podcast que eu já gravei, vamos fazer muito corte deles. Vamos. E comenta aqui abaixo o que você achou desse episódio. Se você é aluno do Alvin, deixa um depoimento aqui. E galera, vamos pra cima. A atitude mental positiva, o day trade dá certo sim. Eu tenho muito case de cliente que fez 40 milhões, 3 milhões, 5 milhões, 200 mil, 300 mil. Tem cliente sua que você sabe quem que é. Eu sei. Fez 200 mil operando ano passado. Então, cara, se você botar 50 mil na corretora e fazer 200 mil, não é pra qualquer tá bom, não? A rentabilidade? Tá fantástico. Então, estuda o mercado. Se já deu errado em tudo, dá mais uma chance para a mentoria do Alvin, porque com certeza você vai parar de perder e começar a ganhar dinheiro. Foco na consistência. Obrigado. Mais um Papo de Trader. Valeu, vamos pra irmão, cima. Tamo junto. Valeu, abraço. galera. Valeu, time. Um abraço.